Oi, alunos, continuando a nossa aula de função, vamos ver os conteúdos que estão nas páginas 50, 51, 52 e 53. Nós temos dois conjuntos A e B e eles estão relacionados por uma lei qualquer, que a gente chama de função. Então, neste caso, os elementos que estão dentro do conjunto A, que são representados pelo símbolo x, eles são chamados de domínio da função. E os elementos que estão dentro do conjunto B são chamados de contradomínio da função, mas apenas os elementos que estão dentro do conjunto B e são representados pelo símbolo y são chamados de imagem da função. Então vamos ver esse primeiro exemplo aqui, o exemplo A, para a gente entender melhor esses dois conceitos, tá? Cada elemento do conjunto A, que é o domínio, vai ser submetido a esta lei, y igual a 2x, ou seja, você vai multiplicar por 2 cada elemento do A e vai obter uma imagem lá no conjunto B. Então, observe, os elementos 0, 1, 2, 3 são o domínio da função. Os elementos de B são o contradomínio, que são todos os elementos que estão no conjunto B. Mas a imagem é apenas os elementos que estão relacionados com os elementos do domínio, ou seja, a imagem desta função são os elementos 0, 2, 4, 6. Nesta página 51, nós vamos nos aprofundar um pouco mais no conceito de domínio. Bem, a questão é a seguinte, no exemplo anterior, ele explicitou o domínio e o contradomínio da função, mas na maioria das vezes, quando você vai estudar a função, neste caso, quando lhe é apresentado apenas a lei da função, fica subentendido o seguinte, que o contradomínio, no caso o conjunto B, é o conjunto dos reais. E o domínio é o maior subconjunto que está dentro dos reais, ou seja, o conjunto A ele vai estar contido nos reais. Primeiro, explicite o domínio das funções reais. Item A, f de x é igual a 1 sobre x. Quem é o domínio e o contradomínio desta função? Bom, como eles não foram apresentados para a gente, já ficou subentendido que o contradomínio é o conjunto dos números reais, tá? Tudo bem. E quem são os elementos do domínio? Então você vai observar se existe alguma restrição para os elementos que estão representados por x. Ou seja, você observa que o x aqui está no denominador da fração. Nem todos os números podem ser colocados no denominador de uma fração. Por exemplo, eu posso ter números negativos aqui no denominador de uma fração? Posso, nada impede. Por outro lado, eu posso substituir o x por todos os valores positivos do conjunto dos números reais? Também, mas o elemento 0 eu não posso substituir o x aqui por ele. Observe que ele está no denominador da fração. Então, quando eu for dividir 1 por 0, ele vai jogar o quociente lá para o infinito. Então, eu não vou ter uma determinação para este valor. Então, isso aqui fica indeterminado. Por isso que eu não posso ter 0 no denominador de nenhuma fração. Então, você já definiu o domínio só por esta observação aqui. O domínio desta função são todos os elementos do conjunto dos números reais menos o 0. O exemplo B, f de x é igual a raiz quadrada de 3 menos x. Bom, para você saber quem é o domínio desta função, basta você observar se existe alguma restrição para o x. Observe que o x está dentro de uma raiz quadrada. Não existe raiz quadrada de números negativos no conjunto dos números reais, tá? Então, quem é que está dentro da raiz quadrada? É o 3 menos x. Portanto, domínio de f é igual a x pertencente aos reais, tal que x são os elementos menores ou iguais a 3. Vamos para o exemplo C. f de x é igual a raiz quadrada de 7 menos x sobre raiz quadrada de x menos 2. Bom, se você observar, você tem duas restrições aqui, uma para o numerador e outra para o denominador. Para o numerador, os valores, a raiz quadrada de 7 menos x, a gente faz o mesmo procedimento da questão anterior. O que está dentro da raiz quadrada não pode ser negativo. Então, 7 menos x tem que ser maior ou igual a 0. Tem que ser positivo. Resolvendo esta inequação, fazendo o jogo do sinal, nós temos x é menor ou igual a 7.
Então, para o numerador, o x tem que ser menor ou igual a 7. Ele não pode ser maior do que 7. Para o denominador, também ele está dentro da raiz quadrada, que é o x menos 2. Qual é a restrição aqui? No caso, são duas. O que está dentro da raiz quadrada não pode ser negativo, mas também não pode ser zero, porque a raiz quadrada está no denominador de uma fração. Se o x for igual a 2, aqui neste caso, aí nós temos 2 menos 2 dá zero, raiz de zero é zero, mas só que ele está no denominador, então não pode. Então, neste caso, o x menos 2 ele tem que ser maior apenas do que zero. Fazendo esse jogo de sinal e resolvendo esta inequação, nós temos x é maior do que 2. Então, ou seja, o domínio desta função é quem? São os elementos que estão dentro desse intervalo, 2 e 7. Só que é aberto no 2 e fechado no 7. Por que é aberto no 2? Porque o 2 não satisfaz, não faz parte do domínio, porque ele zera a função aqui. Como a função está no denominador, eu não posso ter denominador igual a zero, certo? Por isso que o intervalo fica aberto, esse parênteses, e fechado aqui no 7. Na página 53, nós vamos aprender a calcular a distância entre dois pontos. A pergunta fundamental é se P1, este ponto de coordenadas x1 e y1, e P2, este outro ponto de coordenadas x2 e y2, são dois pontos de um plano. Como se pode exprimir a distância do ponto P1 até o ponto P2? Este segmento de reta que está em vermelho. Para isto é preciso introduzir um novo ponto Q, que no caso é este ponto aqui, que ele chamou de Q, e as coordenadas dele são o x do ponto P2, que ele está embaixo do ponto P2, e o y do ponto P1. Então aqui nós temos um triângulo P1, P2, que é, e o segmento de reta P1, P2 é a sua hipotenusa, é exatamente a distância que a gente quer calcular. Os outros catetos são a distância de P1 até Q, que é dada por esta expressão, x2 menos x1, e o outro cateto é a distância de P2 até Q, que é dada por esta expressão aqui. Bom, a gente sabe que em todo triângulo retângulo vale o teorema de Pitágoras. Como a hipotenusa aqui é a distância de P1 até P2, e o teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, então nós temos a hipotenusa aqui de P1 até P2 ao quadrado é igual à soma de um dos catetos, que no caso o primeiro é esse aqui, x2 menos x1 ao quadrado, mais o outro cateto, y2 menos y1 ao quadrado. Então, resolvendo essa expressão, tirando a raiz quadrada disso aqui, eu tenho distância do ponto 1 até o ponto 2 é igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Agora nós vamos ver lá no GeoGebra. O GeoGebra é um software matemático que permite com que você faça animações, demonstrações, que você faça cálculos também. Então, eu vou explicar melhor como se calcula a distância entre dois pontos lá no GeoGebra. Bom, eu estou aqui com a tela do GeoGebra, aqui tem alguns objetos escondidos que eu já preparei para a gente não perder tempo na aula, então eu vou exibindo ele aos poucos. Pronto. Então é o seguinte, eu tenho um ponto que eu vou chamar de P1, eu tenho outro ponto que eu vou chamar de P2, e o que eu quero é calcular a distância entre esses dois pontos, que é dado por este segmento de reta, que eu vou chamar de distância de P1 até P2. Bom, se os pontos estão no espaço, para que eu possa calcular a distância entre dois pontos, eu preciso de uma plataforma. E esta plataforma é exatamente o plano cartesiano. Então, eu vou exibir o plano aqui, o eixo que eu vou chamar de x, e o eixo que eu vou chamar de y. Pronto, agora eu tenho uma plataforma de trabalho. Mas primeiro vamos colocar as coordenadas desse ponto. Eu tenho aqui o x do ponto P1, que eu vou chamar de x1. Eu tenho o y do ponto P1, que eu vou chamar de y1. Da mesma forma, eu tenho o x do ponto P2, que eu vou chamar de x2. E eu tenho o y do ponto P2, que eu vou chamar de y2. Bom,
Para que eu possa calcular a distância entre dois pontos, como nós vimos no exemplo anterior, a gente precisa de um outro ponto, que no caso aqui eu vou chamar de P3. Depois que eu evidenciar esse terceiro ponto, eu posso traçar uma reta, um segmento de reta de P1 até P3, que eu vou chamar de x2 menos x1, que é exatamente o tamanho desse segmento. O segmento que vai de P1 até P3 é esse x2 menos x1. Se você pegar esse valor aqui, x2, subtrair de x1, você tem exatamente o tamanho desse segmento de reta de P1 até P3, que ele é um dos catetos do meu triângulo retângulo. O outro segmento, que vai de P2 até P3, ele é exatamente a subtração das coordenadas y desses dois pontos. Então, se eu pegar y2 e subtrair de y1, eu vou ter este segmento de P2 até P3. Isso é exatamente o tamanho dele, que é o que vale o outro cateto do triângulo. E aí eu tenho um triângulo retângulo no ponto P3. Então, o que é que diz o Teorema de Pitágoras? Diz que o quadrado da hipotenusa, que é a distância de P1 até o ponto P2, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Os outros catetos são esse aqui de P2 até P3, que o tamanho dele é y2 menos y1, e o outro cateto é de P1 até P3, que o tamanho dele é x2 menos x1. Distância de P1 até P2 ao quadrado, isso aqui é a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem é o primeiro cateto? x2 menos x1 ao quadrado e y2 menos y1 ao quadrado. Tirando a raiz quadrada, nós temos exatamente a fórmula que dá a distância entre os dois pontos. Distância de P1 até P2 é igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Vai ficar como atividade a resolução das questões que estão lá embaixo desta página, da questão 20 até a questão 25. Vocês vão fazer essa atividade, vocês terão uma semana para me entregar essas questões resolvidas, tá? Mas antes eu vou comentar esse exercício resolvido aqui, que está também na página 53. Eu vou trazer a questão para cá, exercício resolvido 2, livro, página 53. O que é que diz a questão? Calcule a distância entre os pontos A, 1 menos 4 e B, menos 3 e 2. Ou seja, as coordenadas do ponto A são o x dele é 1 e o y é menos 4, e as coordenadas do ponto B, o x é menos 3 e o y é 2. Jogando essas coordenadas na fórmula da distância entre os dois pontos, que é essa aqui, ó, exatamente a que está lá em cima, eu vou particularizar o Teorema de Pitágoras. Distância de A até B ao quadrado é igual a x do ponto B menos x do ponto A ao quadrado, mais y do ponto B menos y do ponto A ao quadrado. Resolvendo essa raiz quadrada, nós temos distância de A até B é igual a raiz quadrada de x do ponto B menos x do ponto A ao quadrado, mais y do ponto B menos y do ponto A ao quadrado. O x do ponto B é menos 3. Está aqui ele, traz ele para cá. O x do ponto A é 1, então fica menos 3 menos 1 ao quadrado, mais o y do ponto B é 2, está aqui ele, menos este menos é da fórmula. Quem é o y do ponto A? É menos 4. Então, abre parênteses, bota menos 4, fecha parênteses ao quadrado. Tem que fazer o jogo do sinal, tá? Então, distância do ponto A até o ponto B será a raiz quadrada de menos 3 mais menos 1 dá menos 4 ao quadrado, e 2 menos com menos dá mais, 2 mais 4 dá 6 ao quadrado. Será a raiz quadrada de 16, que é menos 4 ao quadrado, dá 16, mais 6 ao quadrado, que é 36. Somando tudo isso, distância de A até B dá raiz quadrada de 52. Se você fatorar o número 52, você pode obter a seguinte situação. 52 é a mesma coisa que 4 vezes 13, porque a raiz quadrada de 4 é 2, então o 4 sai da raiz como 2, e fica só a raiz quadrada de 13, que não é um número exato. Acabamos de obter a distância do ponto A até o ponto B, que é exatamente 2 vezes raiz quadrada de 13. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Então,
Fica aqui o exercício da página 53, as questões 20 até a 25. Vocês terão uma semana, tá? A partir da data que essa aula for postada. Bons estudos, boa semana a todos e se cuidem.